Seja muito bem-vindo, bem-vinda a Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de idiomas e diretor desta escola maravilhosa. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência de estudo na França. Então vou aproveitar e gravar este vídeo sobre as diferenças que eu percebi. Eu estou falando aqui da minha experiência entre as universidades brasileiras e as universidades francesas, tá bom? Eu preciso dizer que eu estudei em apenas uma universidade brasileira, que foi a UFRN, a universidade aqui de Natal, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estudei apenas em uma universidade francesa. Então é dessa forma que eu vou comparar. Lá na França eu estudei na Université de Nantes. Nantes é uma cidade que fica próximo da Bretanha e, se eu não me engano, fica a 4 horas de Paris. Eu lembro que não era tão distante aqui para os padrões brasileiros, né? Para os padrões franceses é uma distância razoável, mas para os nossos padrões, 4 horinhas de viagem ainda de trem, uma viagem confortável, né? Muito tranquila, né? Então tá. Então, bora lá, gente. Eu fiz um roteirinho aqui. Eu já tinha gravado esse vídeo antes, tá? Só que quando eu fui editar o vídeo, o que é que eu percebi? Que as informações estavam muito soltas, muito espalhadas. Eu ia falando tudo da minha memória, sem roteiro. Eu acabei criando aqui um roteirinho que eu vou seguir com você para ficar mais fácil, né? Até para você ter uma noção sobre o que a gente vai falar. Então, bora lá. Sobre o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. No meu roteiro consta o seguinte: falar um pouquinho da burocracia, tá? Primeiro ponto. Acomodação, alimentação, sobre os estudos em si na universidade, os conteúdos que a gente estudava, né? As diferenças de conteúdos, a vida cultural, na verdade a vida jovem, assim, né? Que a gente vive na universidade. Viagens e como a experiência foi incrível, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso vídeo. Bora começar então pela burocracia. Vou estar sempre olhando o meu roteiro para deixar o vídeo mais organizado, tá bom? Então vamos falar aqui sobre a burocracia. Bem, mas antes da burocracia, como eu fui parar lá na Université de Nantes, né? Então, eu sempre quis estudar fora. Esse foi sempre um desejo meu. Sempre gostei, né, a ideia de morar no exterior, conhecer novas culturas, falar novas línguas. Já tinha tido uma experiência internacional. Foi uma experiência internacional um pouco mais curta e diferente, né? Eu não fui, na verdade, fazer universidade, nem high school. Não era um estudo, digamos, oficial, né? Era um estudo de idiomas. Eu fui fazer o curso avançado de inglês nos Estados Unidos. E lá eu passei 3 meses, tá? Vou falar ainda sobre a minha experiência nos Estados Unidos aqui no canal. Mas hoje eu vou falar sobre a França, né? Então, com esse desejo, eu percebi o seguinte: caramba, eu posso fazer uma parte da minha universidade na França. Isso eu percebi durante as aulas, os professores conversando, né, que a UFRN tinha convênio com universidades francesas e havia uma universidade que tinha ficado bastante conhecida, né, por receber alunos brasileiros, que era essa Université de Nantes. E aí eu falei, caramba, eu vou estudar lá. Vou aproveitar esse meu último ano de universidade, né? O último ano, e vou estudar lá. É interessante você saber, né? Se você está em uma universidade federal, é interessante saber que a maioria das universidades federais, se não todas, eu falo a maioria porque eu não conheço todas, mas eu sei que boa parte das universidades tem convênios com universidades estrangeiras, tá bom? E a partir desse convênio, você tem o direito, acredito eu que seja essa mesma, seja exatamente essa palavra, você tem o direito de cursar 1 ou 2 semestres em uma universidade estrangeira e ter esse conteúdo aproveitado na sua própria universidade. Claro que você vai montar um plano de estudos, certo? E vai dizer, essa disciplina aqui vai corresponder a tal disciplina. Essa disciplina, né, com a grade curricular da França e a grade curricular do Brasil, você vai comparar e vai fazer as correspondências das disciplinas, para quando você chegar no Brasil, você ter essa correspondência respeitada, né, e você ter de fato feito um estudo
que valeu a pena lá em termos acadêmicos, tá bom? Muito bem. Então, a primeira parte é essa, né? É você saber que você tem o direito de estudar fora, se você estiver em universidade federal, as universidades federais têm convênios, e que você precisa fazer o seu plano de estudo para que as disciplinas que você pagou lá na França correspondam com as disciplinas do seu semestre no Brasil, tá bom? Se não corresponder, você vai ter tido essa experiência maravilhosa, vai constar no seu currículo, né, como um semestre ou 2 semestres de mobilidade acadêmica, mas você não vai conseguir avançar no seu curso aqui no Brasil. Então é importante que haja essa correspondência para você avançar, né, nos seus estudos no Brasil, tá bom? Muito bem. Em seguida aqui a gente tem a burocracia. A burocracia eu confesso que foi mais simples do que eu imaginava. Tive que coletar muitos documentos? Sim, mas eram documentos fáceis de conseguir, né? Histórico escolar, aí tinha que traduzir o histórico escolar, tinha que traduzir as notas, né, no cigarro, enfim, várias coisas a gente tive que coletar e traduzir. Foi muito tranquilo, tanto para aqui, para a universidade no Brasil, para dar entrada nesse processo de mobilidade acadêmica, quanto para conseguir o visto e fazer a minha inscrição na universidade francesa, tá? Consegui, não tive dificuldades com isso, foi trabalhoso, foi chato, mas não foi difícil, de fato, né? Eu consegui com tranquilidade, tive que pagar algumas traduções, né, do meu bolso, mas no geral foi bem tranquilo. E eu soube depois que a própria universidade faz esse serviço de tradução. Na época eu não sabia, não fui orientado dessa forma. Mas se eu tivesse esse conhecimento, eu não teria gasto com um tradutor juramentado, né? Eu poderia ter pedido para a própria universidade traduzir a minha documentação, né? Então, atenção! Dentro da universidade existe um setor de tradução de documentos. Então, você pode entrar em contato com esse setor e solicitar a tradução da sua documentação. Beleza? Estou falando aqui da minha universidade, imagino que outras universidades tenham também esse mesmo sistema. Em seguida, falando da acomodação. Na acomodação, foi o seguinte, né? Eu tinha que escolher o lugar onde eu iria ficar na França. Poderia alugar algo por conta própria, poderia ter ficado em casa de família. A acomodação é independente, né? Você vai se inscrever na universidade, onde você vai ficar, pouco importa. Você precisa ter um lugar para ficar, né? Isso é óbvio. E aí eu escolhi a residência universitária, tá? Na residência universitária, acho que, se não me engano, chamava era Cité Berlioz. Berlioz, era isso mesmo. E Résidence Berlioz, enfim. Vou deixar uma imagem aqui para vocês darem uma olhada na residência. Era um quartinho muito pequeno, de 9 metros quadrados. Tá? 9 metros quadrados, minúsculo. Só tinha espaço para cama, um guarda-roupa, uma escrivaninha. Tinha um banheirinho também. Tinha um refrigerador, né? Então eu deixava minhas coisas lá refrigeradas. Enfim, tinha tudo, mas era muito pequeno, de fato, né? Muito pequeno. Bom é que é fácil de organizar, né? E nessa acomodação, quais são os valores, né? Eu pagava por em torno de cento e pouquinhos euros, 120 euros por aí. Por quê? A acomodação é barata assim? Não, ela não é barata dessa forma, né? Ela custa uns 400 euros, 380 por aí. E por que que eu pagava só 120, 130? Porque eu tinha uma ajuda do governo. E essa ajuda do governo, ela também é fácil de conseguir. Na própria acomodação, você vai se inscrever, vai pedir esse auxílio moradia e é muito raro recusarem. Né? Você é um estudante universitário, está com visto, está com tudo regularizado, então não tem porquê, né, esse auxílio ser recusado. Tá? Então, se tiver tudo ok com o seu cadastro, com o seu registro, muito provavelmente você vai conseguir esse auxílio universitário. Então, você pode ir já praticamente contando com esse auxílio. Tá? No primeiro mês, você vai ter que pagar integral. No segundo mês, eles já reembolsam o valor que você pagou e continuam pagando, né, para você pagar apenas 130 euros por mês, né, na residência. Esse é o exemplo da minha residência, né, os valores que eu paguei, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Tenho quase certeza que a residência universitária fica por volta de
€380. Muito bem. Alojamento universitário, ajuda do governo, check. Agora vamos falar sobre alimentação. Alimentação, existem, digamos, dois tipos de alimentação, vamos falar assim, né? A alimentação que você vai fazer dentro do seu alojamento e a alimentação que você vai fazer na universidade. Para o alojamento, eu ia para o supermercado, né? Como todo mundo vai comprar comida no supermercado. Então eu fazia as minhas compras. Todo mês eu gastava em torno de toda semana, na verdade, né? Sempre fiz compras por semana. Desde aqui do Brasil, minhas compras sempre foram semanais. Lá eu mantive esse mesmo padrão. Então, uma vez por semana eu ia ao supermercado e, e gastava mais ou menos entre 30 e 35 euros para comprar tudo da minha semana, né? Então, eu comprava arroz, macarrão, algum tipo de carne, não era carne de verdade, tá? Não era carne bovina. Eu comprava alguns filezinhos de peixe que eram mais baratos, comprava muita sardinha, atum em lata, né? Coisa enlatada que era mais barato, biscoito, frutas. Eu sempre comi muitas frutas, então lá eu também comia as frutas, legumes, batata, cenoura, cogumelo. Cogumelo é muito barato lá. Enfim, então eu mantinha essa alimentação por um valor bem baixo, né? Entre 30 e 35 euros por semana. Isso para o dia a dia ali dentro do alojamento. Quando eu precisava ficar na universidade, quando eu estava na universidade, eu ia para o RU. O RU é o restaurante universitário, lá também tem esse nome, RU, Restaurant Universitaire, né? E nesse restaurante eu gastava ali por volta de 2 euros, olha só, 2, assim, à la française, né? 2 euros para ter uma alimentação completa. Como assim alimentação completa? Bem, uma alimentação com entrada, prato principal e sobremesa. Então, esses três pontos aí do menu, né? Da refeição. E eu sempre achei isso algo impressionante. Como é que por 2 euros você pode comer a entrada, o prato principal e a sobremesa? Era incrível para mim, né? E a comida era de qualidade, então era barata, de qualidade. É um lugar que vale muito a pena você comer. Pelo menos na Université de Nantes, né? No restaurante em que eu comia, era dessa forma. Valia muito a pena. Então, avalie se na sua universidade vale a pena comer no restaurant universitário. Pelo valor, tenho certeza que sim. Mas veja também a qualidade, se você vai gostar ou não da comida, né? Eu gostava bastante e eu fazia as minhas refeições lá com muita frequência, né? Então, sempre estava lá porque era muito barato. Muito bem. Então, alimentação, check também. Aí aqui no nosso roteiro a gente tem agora falar dos estudos, né? Como eram os estudos na universidade? Os estudos, eles aconteciam de duas formas, basicamente. A gente tinha o CM, que é o Cours Magistral, nada mais é do que um grande auditório que fica ali 100, 200 alunos no auditório gigante, né? Um professor pequenininho lá na frente falando, dando palestra sobre um assunto, né? Não era nada interativo. Se você quisesse fazer perguntas, você anotava num papelzinho assim e passava esse papelzinho até chegar no professor. O professor abria, respondia a sua pergunta, mas assim, você não podia levantar a mão para perguntar, né? Então era algo mais palestra mesmo ali do professor, né? E ele ia guardando as perguntas, no final ele respondia. Raramente ele parava a fala para poder responder a alguma coisa, né? Muito bem. Aí tinha também o GT. GT é chamado Groupe de Travail, que são as aulas como a gente conhece, né? Se você frequentar a universidade brasileira, você sabe que você está ali dentro de uma sala de aula com uns 30, 40 alunos, né? 30, 40 alunos, talvez até mais alunos, não sei, dependendo do curso que você está fazendo, mas no curso de letras eram uns 40 alunos na sala, e esse número vai se reduzindo até a formatura, né? Começaram 40 alunos, terminaram 5 no meu curso, né? Muito bem. Então, o grupo de trabalho funciona dessa forma. Lá as aulas são mais interativas. Você pode levantar a mão, falar com o professor, uma sala menor, né? O professor está ali para atender também os alunos, tá bom? Muito bem. Depois da aula, é difícil também conversar com o professor. Os professores, eles vão embora, eles não conversam muito com você, né? É uma relação bem mais distante do que a relação que a gente tem com o professor aqui no Brasil.
né? Nossa relação com professores aqui no Brasil é uma relação mais próxima, né? A gente conversa com o professor depois da aula, a gente faz algum comentário sobre o que a gente viu, o que a gente estudou, o que a gente leu. Lá é muito mais difícil você falar com o professor. Você precisa marcar um horário, agendar um horário com o professor, ir na sala dele para poder conversar, etc e tal. Isso acontece também, né? Então você agenda um horário para conversar com ele. Eu já fiz isso algumas vezes, né? Já conversei com alguns professores e eles até foram bem receptivos para as conversas, né? Muito bem. Então, estudos é isso. Em relação ao conteúdo que a gente estudava lá, onde a gente estudava, onde eu estudei mais? Foi no Brasil ou foi na França? Onde você acha que eu estudei mais? Você acha que eu estudei mais no Brasil ou na França? No Brasil. No Brasil, eu estudava muito mais, tinha muito mais conteúdo para ser estudado durante o semestre, tá? Vou dar um exemplo aqui das disciplinas de literatura. Acho que esse é o exemplo mais interessante para você entender a diferença de conteúdo, né? De conteúdo, de quantidade de conteúdo, né? Em uma disciplina de literatura no Brasil, a gente lia em média, vou colocar uma média aqui, uns 5 livros, tá? 5 livros em média. 5 livros de literatura a gente lia durante o semestre. Eu paguei algumas disciplinas de inglês, por exemplo. Acho que na disciplina eu acho que eu li uns 3 livros, né? Eram livros mais longos, mais complexos, como Shakespeare e outros autores ingleses, né? De teatro. Mas havia disciplinas em que já tive que ler 11 livros. 11 livros em uma disciplina, né? E provas sobre cada um desses livros. Apresentações sobre cada um desses livros. A gente não precisava apresentar todos, né? Nessa disciplina, a gente ficou responsável, eram 11 alunos, né? Cada aluno ficou responsável por ler um livro, apresentar um livro, na verdade. Não era, na verdade, era em dupla, desculpa. Eram 22 alunos na sala, cada dupla ficou responsável por ler um livro, tá? E a gente precisava apresentar este livro. Só que, antes da apresentação de cada aluno, a gente tinha uma pequena prova sobre o livro que ia ser apresentado. Ou seja, a gente precisava ter lido este livro para poder responder a prova, né? Enfim, então, 11 livros em uma disciplina só. Esse foi o meu recorde, né? Mas geralmente eram 5 livros. E como eu falei, uma disciplina mais complexa, né, de teatro, livros mais longos, mais chatos de ler, a gente leu 3 livros. Já na França, né, eu posso dizer que todas as disciplinas de literatura que eu paguei lá, acho que foram 3 disciplinas de literatura, eu li um livro apenas por disciplina, né? Então eu li um livro na disciplina de literatura medieval, né, do século, sei lá, século XV, XVI, por aí. Então eu li este livro apenas, né? Nesse curso magistral também, a gente leu apenas um livro, mas também era um livro gigante, né? A gente nem leu todo, na verdade, eram ensaios de Montaigne, né? Do século XV, XVI, por aí. E esta outra disciplina que eu estava falando é, então foi 15, 16, Montaigne, eu peguei assim, 15, 16, 17, 18, e peguei o século XX também, 19, 20, e foi, a gente leu, acabou lendo Genet. Então foram essas 3 disciplinas de literatura que eu fiz na universidade. Li um livro por disciplina. Isso daí era fichinha comparado ao conteúdo que a gente tinha no Brasil. E tive que fazer apenas um trabalho apenas sobre este livro. Então, uma coisa que eu percebi também é que eu achava que eu estava atrasado nos meus estudos, né? Eu tinha certeza, na verdade, que eu estava atrasado, porque eu via o professor falando sobre os livros, sobre os assuntos, não sei o quê, e os alunos todos anotando. Eu falei, caramba, eu ainda não li este livro. Aí eu peguei um final de semana e li todos os 3 livros no final de semana, assim, fiquei isolado do mundo, li os 3 livros no final de semana para me adiantar no assunto, né? Só que aí, quando chegou no final de semestre, no final do semestre eu percebi que ninguém tinha lido os livros. Você acredita? Tava todo mundo correndo para ler os livros. Então tava todo mundo anotando durante a aula sem nem saber do que o professor estava falando. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, caramba, ninguém tinha lido ainda. Quer dizer que ninguém estava entendendo nada do que o professor estava falando. O professor estava falando ali sobre o livro, mas ninguém tinha o conhecimento
do livro em si, porque ninguém tinha lido ainda, né? Então estava todo mundo anotando ali em abstrato, né, o que o professor falava. E eu achei isso incrível, né? Foi o que eu percebi. No final do semestre estava todo mundo desesperado para ler os livros das disciplinas, né? E eu já tinha lido tudo. Então, enfim, é uma diferença muito grande. E isso eu conversei com vários alunos, vários colegas meus também, alunos da mesma universidade, e a gente teve exatamente essa mesma percepção, que a quantidade de conteúdo estudado era muito pequena na Universidade Francesa em relação às universidades latino-americanas, né? Então não falei só com brasileiro, falei com brasileiro do curso de Relações Internacionais. Ele fez uma comparação, né? Ele fez até com a mão, assim, né? Olha, isso aqui são as apostilas que eu estudava em uma disciplina de Relações Internacionais. E isso daqui é o que eu estudo na França, né? Então, Brasil e França. Ele fez até assim, nessa comparação com as mãos, assim. Né? No caso dele, não eram livros, eram várias apostilas, vários textos, né, que eram lidos. E é o acúmulo de conteúdo dele no Brasil e na França, né? Uma coisa incrível. Eu falei também com um colombiano que estudava economia, e ele teve essa mesma percepção que na Universidade Mexicana, aliás, mexicana, desculpa, que na Universidade Mexicana ele estudava muito mais do que na Universidade Francesa. Então, assim, eu tive essa impressão, não sei se é a mesma para todo mundo, mas que nas universidades francesas se estuda muito menos que nas universidades brasileiras, em termos de quantidade de conteúdo, né? Muito bem. Outra coisa, vida cultural, né? Vida cultural era incrível, assim, tinha muita coisa para fazer, né? Sempre tinha um evento. Onde eu morava, em Nantes, era uma cidade universitária, então tinha muitos shows para ir, tinha muita boate para frequentar, né? Tinha muito lugar bacana, tinha muito evento. Lá na França, né? Foi onde surgiram os primeiros clubes poliglotas, então sempre tinha um evento poliglota, né? Coisa meio de nerd linguístico, né? Mas enfim, eu sempre participava desses eventos. Era uma forma de praticar os idiomas que eu já falava, né? Incluindo até o francês, né? Que era um idioma que eu estava desenvolvendo bastante. E o inglês, o italiano, até mesmo o espanhol, que eu sempre arranhei um pouco de espanhol, né? Então, eu falava esses idiomas, às vezes até o português, com alguém que estava interessado em aprender o português. Então, era uma oportunidade também de conhecer várias pessoas, pessoas do mundo inteiro, né, que estavam lá estudando, assim como você estará estudando na Universidade Francesa, tá bom? Muito bem. Uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, esqueci de falar agora também, mas não vou falar agora, antes de terminar o vídeo, sobre a questão do exame de proficiência, tá? Então, dentro da parte de burocracia, era para eu ter falado sobre proficiência, né? Acabei não falando. Muitas universidades exigem que você tenha um conhecimento do francês comprovado, que você faça um DELF, um DALF, dependendo até do nível, né? Se for algo relacionado à língua francesa, é preciso ter um nível C1, né? Mas se for algo que não tem relação direta com o idioma, né, você pode ter até o nível B1, B2, né? Isso é uma possibilidade, tá bom? É importante que você faça um exame de proficiência, o DELF ou o TCF, para que você possa comprovar o seu nível de conhecimento do francês, tá bom? E se você precisar de ajuda, é só você me contatar, porque eu tenho preparado vários candidatos, inclusive candidatos que vão estudar na França, né, para esses exames de proficiência, tá? Tanto do nível B1 quanto do nível B2. E eu também tenho experiência com os níveis C1 e C2 também, para outros motivos, né? Não para a universidade em si. Mas para os meus alunos que estão buscando fazer universidade, que estão pleiteando até uma bolsa de estudos para ir para a França, o nível geralmente é o nível B1 ou B2, tá bom? Então, se esse é o seu interesse, entre em contato comigo para a gente conversar e começar a sua preparação para o DELF ou para o DALF, para o TCF, seja qual for o exame que você quer fazer, beleza? Muito bem, recado dado. Agora falando aqui sobre as viagens. Viajei muito quando estava na França, foi algo muito bacana, assim, porque a Europa é muito pequena, né? E os países são muito próximos, então você pega um ônibus, você vai de ônibus para outro país, você pega um trem, você está em outro país em poucas horas, você pega um avião em 2 horas, você está no norte da Europa, né? Então, já viajei para Noruega de avião, para Alemanha, para Bélgica, né? Para vários países, conheci muitos países, então assim.
Experiência maravilhosa, excelente. Recomendo muito que você tenha essa experiência em universidade francesa, né? Na verdade, qualquer universidade do exterior vai ser algo incrível. Você vai viver essas mesmas experiências aqui que eu relatei, né? Principalmente se for uma universidade europeia, aí você vai poder viajar para vários países com muita facilidade, né? Principalmente de avião, que é muito barato. Tem empresas que você pode pagar 20 euros um voo de ida e de volta. Por exemplo, foi o que eu paguei para ir para Noruega. 20 euros ida e de volta. Cara, é uma coisa incrível, né? Você não tem esse valor, nem dá para imaginar esse valor, R$ 20 uma passagem aqui no Brasil e de volta. Nem para uma cidade aqui próxima, vizinha, né? Eu moro em Natal hoje. Se eu for para João Pessoa, Recife de avião, eu não vou pagar isso, né? E lá você consegue pagar esses valores irrisórios para conhecer outros países, né? Então é algo realmente que vale muito a pena, tá? Muito bem. Abordamos todos os temas. Tudo isso faz com que a minha experiência tenha sido realmente algo incrível e que eu recomendo para todo mundo, né? Então aqui a gente falou, revisando o que a gente falou, né? Falamos de como eu fui parar na Université de Nantes, falamos da burocracia, tanto da Universidade Brasileira quanto da Universidade Francesa e o visto também. Falamos da questão do DELF, que é muito importante você ter uma comprovação do seu idioma, muitas vezes é uma própria exigência da universidade, você comprovar que é do nível B1 ou B2. Falamos sobre acomodação, né, como eu fiquei numa cité universitaire, alimentação, sobre os estudos, tanto do curso magistral quanto do grupo de trabalho, a diferença entre os dois, a diferença também das universidades do Brasil, conteúdo, como eu estudava muito mais no Brasil do que na França, né? Isso pela minha experiência. Se você for de outra área, você conhece alguém de outra área, provavelmente essa pessoa terá outra experiência, mas no geral, no curso de humanas, essa foi a impressão que eu tive. Vida cultural, muitas atividades para fazer em cidades universitárias, então isso é muito bom. Viagens, a Europa tudo é muito próximo, então você consegue viajar com facilidade. E finalmente, recomendação da experiência, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido um pouco mais dessas diferenças da universidade francesa e da universidade brasileira. E deixe o seu like, se inscreve no canal, porque mais de 70% das pessoas que assistem não são inscritas, então aproveite para se inscrever, ligar o sininho das notificações, compartilhar este vídeo e comentar se você tiver gostado deste conteúdo.